Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês mais uma vez, agora para estarmos estudando o primeiro capítulo de Romanos. Hoje estaremos estudando os versículos de 1 a 7. Estaremos vendo a introdução da carta. Os irmãos terão a oportunidade de ver que essa é a maior introdução de todas as cartas de Paulo. Paulo vai gastar 7 versículos para fazer uma introdução onde ele se apresenta e ele introduz também ali apresentando a razão de ser dele estar escrevendo a carta, que é para falar para aqueles irmãos sobre o que é o Evangelho, e ele já começa ali então a dar uma amostra daquilo que veria mais à frente nos seus escritos. Antes de lermos os versículos de 1 a 7, eu te convido a estar orando juntamente comigo. Estaremos pedindo a Deus que esteja nos dirigindo nesse estudo, em tudo aquilo que estaremos fazendo nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade, Senhor, de podermos estudar a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, ó Deus, e mais do que tudo, fazer a aplicação dela na nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Pai, nós te pedimos que a qualquer tempo em que uma pessoa estiver assistindo a esse vídeo, que ela possa ser abençoada por Ti, recebendo, ó Deus, o pleno entendimento da Tua palavra, o pleno conhecimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos revelar. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo nesses instantes, nesses minutos em que estaremos aqui estudando. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá então, prefácio e saudação, Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, ao iniciarmos o estudo da carta aos Romanos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse prefácio, nessa saudação, é que Paulo não conhecia a igreja em Roma. Nós falamos isso na aula passada, mas é muito importante estarmos reprisando isso para que vocês possam entender o porquê de Paulo se deter numa introdução tão grande em suas cartas, em sua carta, uma coisa que não é habitual por parte do apóstolo. Por que ele vai aqui se dizer, não é, que ele é servo de Jesus, que ele foi chamado para ser apóstolo, que ele foi separado para o Evangelho de Deus? Por que Paulo tem a necessidade de introduzir isso tudo? Nós precisamos entender que essa igreja em Roma era uma igreja mista, uma igreja composta de judeus e de gentios. Judeu, descendente do judaísmo ali, da tribo de Judá, ponto. Gentio, todo aquele que não fosse judeu era considerado gentio. Na carta e no Novo Testamento, você vai ver expressões como grego, como gentio, que são expressões que traduzem a mesma coisa. Quem não é judeu é gentio ou pode ser considerado como grego. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta, assim como basicamente todas as cartas de Paulo, ele vai entrar nessa questão aí de falar sobre o judaísmo dentro do cristianismo.
Pois bem, aqui, voltando para Roma, o que acontece? Cláudio, o imperador romano, ele expulsa todos os judeus de Roma. Então, já havia uma igreja ali, uma igreja que era trabalhada basicamente pelos judeus. Eles são expulsos de Roma, são espalhados. Quando Cláudio morre, Nero assume como imperador, Nero permite que os judeus retornem para Roma. E aí, ao retornarem, o que acontece? Os judeus vão encontrar na igreja os gentios à frente, os gentios trabalhando. E os judeus, em sua maioria, eles entendiam que o cristianismo seria uma continuidade do judaísmo. E os gentios, por sua parte, eles não entendiam dessa forma. Então, Paulo, ele vai escrever essa carta, ele vai se deter em se apresentar e ele vai, durante todo o transcorrer da carta, bater muito nessa questão, porque Paulo precisa esclarecer para as pessoas o que é o cristianismo. Paulo precisa esclarecer se o cristianismo é mais uma seita do judaísmo, assim como o fariseu, como o saduceu. Seria o cristianismo apenas mais uma seita do judaísmo? Ou é uma religião independente do judaísmo? Nós precisamos, então, nos dirigir, nós precisamos viajar para aquele tempo e para aquela situação. Eu consigo entender o pensamento dos judeus, porque eles viveram naquela tradição durante toda a vida. Para eles, eles eram o povo separado por Deus. Jesus veio da tribo de Davi, descendente de Davi, da tribo de Judá. Os 12 apóstolos eram judeus, inclusive Paulo e Tiago, também, que são considerados apóstolos, também eram judeus. Então, tudo estava ligado ao judaísmo. Então, como não entender que haveria de se fazer uma circuncisão, haveria de se cumprir a dieta judaica, haveria de se cumprir também o calendário e, como já falei, a dieta judaica. Havia ali uma questão, irmãos, era um paradigma que tinha que ser quebrado. Era uma coisa muito forte que estava intrínseca neles e a gente não pode separar também, a gente não pode esquecer que aqui a gente está falando de coisa de uma década, 2 décadas, quando as cartas foram escritas. Muito pouco tempo após a morte de Cristo, começou a se debater e a se entrar em todas essas questões. O próprio Cristo, ele era judeu, como falei, descendente de Davi, havia sido circuncidado, então eles ficavam nessa questão. E os gentios, que já haviam aceitado a Cristo após a morte e ressurreição, já pela palavra dos apóstolos, eles não conseguiam, eles não viam, eles entendiam que o judaísmo era uma coisa, o cristianismo era outra, e ainda tinha aquela praga dos judaizantes que ia atrás falando e pregando uma coisa que realmente não era verdade. Então, Paulo precisa escrever para essas pessoas cuja igreja ele não fundou, cuja igreja ele nunca visitou, para explicar para elas o que é realmente, para acabar com aquela coisa que estava ali dividindo, segregando a igreja, que era essa confusão entre o judaísmo e o cristianismo. E Paulo, ele vai se deter bastante nessa introdução, porque Paulo precisava se apresentar para aquelas pessoas. Paulo precisava fazer com que aquelas pessoas entendessem quem ele era. Paulo precisava quebrar, inclusive, algumas informações que já haviam com certeza chegado até os romanos, de que Paulo era um charlatão, de que Paulo pregava um outro evangelho, de que Paulo ele abria igrejas para que ele pudesse ganhar dinheiro através sendo sustentado por aquelas igrejas. Havia uma série de informações falsas que circulavam a respeito de Paulo, que fazia com que, ao escrever a carta, Paulo se detesse em se identificar para que aquelas pessoas pudessem entender quem realmente ele era.
Porque havia, e nós vamos ver mais à frente, a ideia de Paulo de que aqueles irmãos de Roma enviassem ele para Espanha. Paulo queria fazer de Roma um ponto de apoio para que ele pudesse alcançar as regiões ali da Espanha. Então, Paulo vai falar a respeito dele. Paulo apresenta, não é? Ele se apresenta para deixar claro quem ele é e qual é o evangelho que ele prega, principalmente qual é o evangelho que ele prega. Paulo precisa deixar claro para aqueles irmãos. E aí, quando a gente pega a saudação, logo no primeiro versículo, a gente vai ver que Paulo, ele começa se identificando. Paulo, quem é Paulo? A primeira coisa que Paulo vai dizer é que ele é servo de Jesus Cristo. Ele está debaixo, ele está sujeito a Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão aqui, servo, que no original grego, na verdade, a palavra ali é escravo, seria algo muito conhecido dos romanos, porque a sociedade em Roma era uma sociedade com muitos escravos. O romano, ele sabia bem o que era escravo, ele sabia que o escravo estava completamente sujeito, submisso à ordem do seu senhor, ele não tinha vontade, ele não tinha planos. Tudo na vida do escravo dependia do seu senhor, das ordens do seu senhor. Então, quando Paulo começa aqui dizendo que ele é servo, que ele é escravo de Jesus Cristo, Paulo está falando para aquelas pessoas, olha, eu sou Paulo sem vontade própria, porque tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho depende de Cristo Jesus, depende de Jesus Cristo. Mas ele vai continuar. Então nós vemos aqui uma expressão de total humildade e dependência de Paulo quando ele se apresenta como escravo, como servo de Jesus Cristo. E isso dentro da sociedade romana teria um impacto muito grande, porque nenhum romano que se desse valor, ele se deixaria ser identificado como escravo. Escravo era subparte, fazia parte ali, nem era contado praticamente dentro da sociedade, era uma reles. E um romano, ele era muito orgulhoso da sua cidadania romana. E ele não se deixaria identificar como escravo. E Paulo, ele é cidadão romano. E Paulo, ele começa, ele dizendo, ele se identificando. Assim como ele dizia que ele era prisioneiro de Cristo, Paulo vai abrir o peito aqui para os romanos e dizer, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai agora para a segunda identificação. Então tem uma vírgula aí no texto e ele vai dizer, chamado para ser apóstolo. Paulo está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo. Ser apóstolo não é algo que a gente se qualifica para ser, não é algo que a gente pede para ser, não é algo que outro homem possa fazer você ser. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Cristo chamou Paulo para ser apóstolo. Então haviam os 12 apóstolos que haviam participado do ministério de Jesus, que haviam visto principalmente Jesus ressurreto. E havia Paulo que esteve na presença de Jesus quando estava no caminho para Damasco. Então ali Paulo tem o seu encontro com Jesus e naquele dia Jesus diz que separou Paulo para que ele fosse apóstolo, para que ele pregasse o evangelho aos gentios. E Paulo complementa isso, separado para o evangelho de Deus. É lindo, não é? Num versículo de introdução, nós vemos tanto conteúdo. Eu acho isso assim muito gostoso na Bíblia, muito gostoso nas cartas de Paulo, porque, irmãos, não há conteúdo na Bíblia que tenha sido colocado ao acaso. Tudo que está aqui é informação para a nossa vida.
Olha que lição a de Paulo, quando ele se coloca primeiro como escravo do Senhor, sujeito à vontade do Senhor, para depois se colocar como apóstolo. Hoje, muitos se colocam como apóstolo. Hoje e naquele tempo também, como são importantes os títulos. Já viu que às vezes a pessoa chega para pregar na igreja e é tanto título que se coloca na frente daquela pessoa, não é doutor, é isso, é aquilo, é mais não sei o quê. Aí no final, de Jesus Cristo. Você fica assim, né? Afinal, quem vai falar? E Paulo aqui, ele de cara, ele diz, eu sou escravo. Irmãos, isso para mim e para você pode não ter muita importância, porque quase que se banalizou. Às vezes, para bajular, a gente fala, eu sou seu servo, estou a seu dispor, mas está nada. É servo de nada. Vai ser servo mesmo de verdade, nem de Cristo nós queremos ser servos, porque queremos muitas das vezes impor a nossa vontade à vontade do Mestre. E Paulo está dizendo, olha, eu sou servo. Tinha um impacto, com certeza isso teve um impacto muito forte ao receberem essa carta, os romanos lerem isso, sabendo quem Paulo tinha sido e o que Paulo fazia na ministração da palavra do Senhor. Com certeza isso teve um impacto muito grande na vida daquelas pessoas. Paulo primeiro se identifica como escravo, depois ele vai dizer que ele é apóstolo. E veja, irmãos, que primeiro ele é servo, depois ele coloca de quem que ele é servo, que é de Jesus Cristo, depois ele vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo. Ser apóstolo está depois dele ser escravo, depois de Jesus Cristo, ou seja, no seu devido lugar, com respeito, com honraria, mas dando a importância devida a estar submisso à vontade de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante para nós termos aqui em nossa mente nesse momento. Outra coisa que esse versículo contém de informação e que é muito importante nós termos em nossas mentes é que Paulo vai dizer aqui que ele foi separado para o evangelho de Deus. Então, de quem é o evangelho? De Deus. Qualquer outro evangelho que não seja o de Deus não é o evangelho verdadeiro. Porque hoje, irmãos, nós vemos uma sequência aí de igrejas, de grupos, de pessoas se dizendo evangélicos, mas que de evangelho não se tem nada. Nós vemos teologias como a da prosperidade e como outras seitas aí que a gente não tem nem qualificação ainda para elas, pregando verdadeiras heresias, aberrações que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo contido na Bíblia. Então Paulo vai dizer, olha, o evangelho é de Deus. Ele vai dizer, chamado para ser apóstolo. Também aqui, quando ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo, a palavra aqui utilizada no grego, ela tem a ver com alguém enviado, um representante. É como se fosse uma espécie de procurador, um preposto seria o termo. Alguém que recebeu ordem para representar a pessoa em determinado assunto. Então Paulo está dizendo, eu fui chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ou seja, eu fui colocado como preposto para trazer as boas novas, para trazer o evangelho de Deus, separado para pregar o evangelho de Deus. Esse termo aqui, separado, faz uma jogadinha, porque quando diz que ele foi separado, o termo separado, lá no original, seria fariseu. Então, olha o que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, fariseu para o evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, ou seja, fariseu para o evangelho de Deus. Paulo havia sido da tribo dos fariseus, a tribo judaica dos fariseus, uma tribo que havia uma seita que havia surgido ali
durante a guerra dos Macabeus, quando os Macabeus eles se rebelam, porque eles queriam lutar contra a contaminação do judaísmo por seitas, por grupos religiosos, por hábitos, por costumes que estavam impregnando o judaísmo. Então, os fariseus ali, durante aquela revolta dos Macabeus, eles se levantam como sendo um grupo separado, um grupo que faria uma separação, um grupo que não queria se contaminar com aqueles modernismos que estavam sendo pregados e que podiam contaminar aquilo que a lei e ali os costumes. Aí o que Paulo está fazendo aqui nesse jogo? Ele que havia sido um fariseu radical, Paulo fazia parte do grupo dos fariseus ali, dos mais radicais, e Paulo tinha sido um grande fariseu. Ele diz que da tribo, do costume dele, ele tinha sido um dos melhores. Alguém em quem não se podia imputar nem nada. E agora Paulo, então, ele vai fazer essa jogada. Eu fui separado, ou seja, fariseu do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho de Deus. Então, essa é uma jogadinha aqui que Paulo faz. Aí ele vai começar aqui, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Observa o que Paulo está fazendo. Quando ele linka o evangelho que ele está pregando, quando ele linka que ele é escravo da vontade de Jesus Cristo, que ele foi separado, que ele foi fariseu para o evangelho de Deus, quando ele afirma que o evangelho é de Deus, agora Paulo vai dizer assim, o qual foi prometido, foi por Deus. Olha, ele disse que o evangelho é de Deus, agora ele vai dizer, esse evangelho de Deus foi por Deus, outrora, no passado, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo vai pregar aquilo que ele está pregando agora e ele vai levar lá para o Velho Testamento, de forma que aquelas pessoas, tanto judeu, entenda que Paulo não está criando um novo evangelho, um evangelho onde ele quer acabar, exterminar com o judaísmo, e aqueles que são gentios também entendam a origem do evangelho que é pregado por Paulo. Por isso, lembra que na aula passada, se você não assistiu, não deixe de assistir, eu disse que havia 122 citações do Antigo Testamento. A importância de nós entendermos. Então, por que existe tanta citação aqui do Antigo Testamento? Porque Paulo está dizendo aqui, ele está linkando o evangelho que ele prega com o evangelho que foi prometido por Deus. Prometido por Deus quando? Prometido por Deus desde Gênesis. Desde Gênesis, irmãos, quando nós vemos lá a queda do homem no capítulo 3, o que Deus fala? Da mulher nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, quem esmagou a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Então, essa promessa, ela veio lá desde Gênesis 3. Quando a gente chega em Gênesis 12, a gente vê ali Deus chamando Abraão. E o que Deus diz a Abraão? Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que forma todas as famílias da terra foram benditas por meio de Abraão? Pela descendência de Cristo. Lembra? Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Judá. Jacó é pai de 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que poderia ser chamada Jacó, mas Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então, quando dizemos as 12 tribos de Israel, estamos nos referindo aos 12 filhos de Jacó. Por meio de Judá, veio o rei Davi, e Jesus, ele é filho ali, descendente do rei Davi. Quando a gente pega a genealogia lá em Mateus e a gente pega a genealogia em Lucas, a gente vai ver que tanto quando se liga por Maria, como quando se liga por José, que era o pai terreno, adotivo de Jesus, sem participação na concepção de Jesus, nós vemos que há ali finda na tribo de Judá, ali dentro do rei Davi, como descendente do rei Davi.
Ele foi quando lemos ali a lei, o sacrifício pelo sangue, a gente vê também uma ligação, uma promessa, porque era necessário a morte de um animal para que o homem pudesse ser perdoado dos seus pecados. Então Cristo veio, ele morreu como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro e ali ele foi morto por nossos pecados. Então aqui também está a promessa, o cumprimento da promessa. O profeta Isaías 53, Ezequiel, Joel, a maioria dos profetas fazem relação a essa promessa da vinda de Jesus Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Essa é a primeira expressão, Sagradas Escrituras, contida no Novo Testamento. E ele vai dizer, com respeito a seu filho. É importante que a gente entenda que Paulo está deixando claro que não foi ele quem inventou o evangelho. E agora, ao introduzir o versículo 3, Paulo está dizendo que o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas. Observe, Paulo está dizendo que o evangelho é de Deus, que o evangelho de Deus foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a quê? A seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quando Paulo diz aqui que essa mensagem, o evangelho, são as boas novas a respeito de quem? De Jesus. O evangelho, ele gira em torno de Jesus. Jesus, ele é o centro do evangelho. Não existe outra mensagem para se pregar de um púlpito que não seja Jesus como centro. De Gênesis ao Apocalipse, ao pregarmos, ao darmos aula numa escola bíblica dominical, ao pregarmos, ao evangelizarmos uma pessoa, precisamos focar em Jesus Cristo. Ele é o centro do evangelho. O evangelho gira em torno de Jesus Cristo. E aqui Paulo vai explicar que, segundo a carne, Jesus ele é descendente de Davi. Ou seja, ele se tornou um de nós, ele recebeu a natureza humana como descendente de Davi. E aí, quando a gente busca lá a história de Davi, a gente vai ver que existe da parte de Deus uma promessa de que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Judá. Jesus é o cumprimento dessa promessa. A gente precisa entender a razão de ser do Velho Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a promessa, por isso Paulo vai estar trazendo a todo momento informações a respeito do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é a promessa e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa. Você não vai entender o cumprimento da promessa sem saber de qual foi a promessa dada por Deus. Não faz sentido você ter a promessa e você não entender Cristo como sendo o cumprimento da promessa. Da mesma forma que não adianta você ver, né? Cristo morreu, mas qual é a razão dele ter morrido? Por que ele morreu? Você precisa entender a origem que está lá no Antigo Testamento. Por isso, a Bíblia ela precisa ser estudada, irmãos, por inteiro. Por inteiro. Existem grupos religiosos muito focados no Antigo Testamento. Estudar o Antigo Testamento é muito bom, é muito gratificante. São histórias, é herói, são batalhas, vitórias. Nossa, é muito gostoso estudar o Velho Testamento. No Velho Testamento, a gente vê um pastor de ovelhas que vira rei. A gente vê uma prostituta que vai parar na linhagem de Jesus. Então, são promessas. A gente vê Gideão ali com 300 e poucos homens ganhando a batalha contra os midianitas. A gente vê Daniel sendo lançado ali na cova dos leões e saindo ileso.
Então é dinâmico, é história, é assim, não é uma coisa muito legal. A gente vê ali aquela situação de Jacó com o gado ali junto com o seu genro, né, com o seu sogro, e ora ele queria os animais malhados, ora ele queria os animais lisos, e aí a gente vê as jogadas, as falcatruas de Jacó. A gente vê José, que saindo de uma posição de escravo, prisioneiro, vai virar governador do Egito. Então, são muitas promessas, e dessas promessas aí é todo um desvirtuar. Desvirtua-se o evangelho, desvirtua-se a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes se faz campanha, se faz promessas de prosperidade baseado nessas questões totalmente sem foco, sem sentido total na história. Estudar o Novo Testamento também é muito aplicado, e muitas igrejas também só querem estudar o Novo Testamento, estudar os evangelhos, estudar ali o evangelho de João, estudar o Apocalipse, deixa muitas pessoas fascinadas. Irmãos, tudo isso é importante, mas junto, separado, não faz sentido. Precisamos estudar a Bíblia em toda a sua completa, em toda a sua plenitude. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui nós precisamos entender que Jesus, como descendente, como na carne, ele veio da descendência de Davi. Paulo já foi lá cumprindo a promessa que havia no Antigo Testamento. Agora, no versículo 4, ele vai dizer que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo vai tocar em dois pontos importantíssimos quando nos referimos à pessoa de Cristo. Primeiro, ele vai dizer, segundo o Espírito de Santidade. Alguns entendem que isso aqui seria com relação ao Espírito Santo. Não vejo dessa forma, porque quando Paulo tem que dizer Espírito Santo, ele fala Espírito Santo. Esse Espírito de Santidade nós podemos entender como a santidade de Cristo, que por ser Deus não pecou. Jesus, homem, o Deus encarnado, ele não pecou. Esse eu entendo ser o Espírito de Santidade. Ele foi o único homem que andou aqui na terra e que nunca cometeu um pecado. Então eu entendo esse Espírito de Santidade se referindo a essa situação de Cristo que nunca pecou. E por que ele é Filho de Deus? Porque ele é ressurreto entre os mortos. Ele é ressurreto, pela ressurreição dos mortos. Jesus, ele mostra todo o seu poder. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, diante de Roma, diante daquela sociedade de então, ele seria mais um revolucionário que havia movimentado um grupo de pessoas durante algum tempo e que, ao ser morto, aquilo ali acabou. Muitos viam Jesus dessa forma. Então, havia tido Teudas, havia havido Judas, um homem chamado Judas, que havia se revoltado contra Roma durante a época do recenseamento, quando José e Maria vão a Belém e Jesus nasce. Havia um homem chamado Judas, que era um revolucionário contra Roma. Houve também o Teudas, mas todos esses que criaram revolução contra Roma, quando eles foram mortos por Roma, quando eles morreram, o que aconteceu? Aquele levante, aquele grupo de revolucionários se extinguiu o movimento. E havia toda uma expectativa de que com a morte de Cristo aquilo também aconteceria. Mas o que a gente vê é uma explosão do cristianismo.
Porque o ministério de Jesus, ele fica ali restrito àquela região ali dele, mas quando Jesus morre, o que ele fala? Qual é a grande comissão? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso é cumprido. Isso é cumprido, irmãos, quando a igreja começa a ficar ali e começa a haver a perseguição da igreja ali em Jerusalém, então a igreja precisa se espalhar. Isso é cumprido por meio dos apóstolos, por meio das pessoas que levavam. Isso é cumprido porque no dia do Pentecoste havia pessoas ali de várias nacionalidades, de vários locais diferentes, e elas ouvem a mensagem de Pedro, se convertem e saem levando isso para as suas regiões. Então há uma explosão do evangelho, há uma explosão do cristianismo após a morte de Cristo, em contrapartida, em oposição, de forma diferente do que havia acontecido com esses outros revolucionários. Quando Jesus morre, a revolução não acaba. Por quê? Porque Jesus não está no túmulo. Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Ele não está morto, ele vive. Essa é a grande mensagem, essa é a grande certeza que podemos ter no nosso coração. E o apóstolo Paulo continua aqui. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, pela a obediência por fé entre todos os gentios. Então aqui, Paulo está falando que por intermédio de Jesus Cristo, não é, de quem viemos a receber graça e apostolado. Ele volta para ele, não é, que Jesus deu o apostolado para ele, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Aqui é muito importante, nós vamos ver isso mais detalhadamente ao longo da carta, que Paulo está falando de obediência por fé. Não adianta, irmãos, nós dizermos que temos fé e não sermos obedientes à vontade de Deus. Olha como que nesses versículos iniciais, uma saudação de Paulo, como Paulo está batendo na questão da obediência à vontade de Deus. Não adianta, irmãos, fé sem obediência. Entre todos os gentios, ou seja, gentio é todo aquele que não é judeu, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado para ser apóstolo de Deus, e ele vai dizer que foi chamado para ser apóstolo de Deus para os gentios. No versículo 5 ele vai dizer, né, a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, ou seja, para levar a palavra a todos os gentios, para que todos os gentios pudessem receber, ter fé e obedecer a Jesus Cristo. E aí no versículo 6, Paulo está dizendo, em cujo número, entre esses gentios para os quais eu devo pregar, para os quais eu fui colocado como apóstolo de Cristo, estão vocês. Está aqui, ó. Sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, que Paulo identifica, né? Finalmente uma saudação que geralmente seria Paulo aos romanos. Paulo está aqui, né, dando toda essa colocação, toda essa explicação antes, e aí então Paulo vai vir com a sua saudação inicial tão conhecida e que nós copiamos e gostamos de repetir, que é graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, então, saúda aqueles irmãos, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Todos nós fomos chamados para sermos santos. Nós devemos ser santos, não é errado chamar um ao outro de santo. Meu tio Oni gosta muito de saudar a gente como santo. Isso não está errado, irmão. Não é santo de adoração. É santo porque fomos chamados para sermos santos. Graça a vós outros e paz. Graça e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito animada com esse estudo que estamos iniciando. Espero que vocês também estejam, espero que vocês leiam todo o livro, toda a carta de Paulo aos Romanos. Leia a carta toda, irmãos, para você já ter uma visão. Sublinhe os pontos que você não entendeu. Quando estivermos ali falando sobre o assunto, você já terá um direcionamento daquilo que você entendeu, daquilo que você não entendeu. Até se eu não esclarecer a sua dúvida, você pode colocar lá no chat, entrar ali questionando, perguntando. É importante que nós venhamos a entender e a buscar conhecer a palavra de Deus. Lembre-se, o meu povo perece porque não conhece a minha palavra, porque não estuda a minha palavra. Então vamos seguir obedecendo a esse Deus, tendo fé nesse Deus e no cumprimento de todas as suas promessas. Nos acompanhe em nosso canal. Também temos os estudos de quarta-feira, que é levado pelo nosso pastor Jonanias, e assista também os nossos cultos online, todo domingo, às 10h30 da manhã e às 18h30 da noite. Obrigada!